Olá pessoal, beleza? E aí, como é que estão os estudos? Não deve estar fácil não, né? Mas é aquela história, né, gente? Às vezes a gente tem uma ideia de que esse caminho que a gente está seguindo, ele é difícil e que, poxa, será que eu escolhi certo e tal? Olha, gente, se você tivesse seguido outro caminho sem ser o dos estudos, você provavelmente não teria os problemas que você está tendo, mas você teria outros problemas, né? Então, a gente tem a percepção de que esses problemas não estaria tendo, mas você estaria tendo outros problemas, né? Então, assim, se tem uma coisa que eu tenho uma grande certeza é que com o estudo eu acho que a gente vai seguir um caminho bem menos trabalhoso, bem menos complicado, né? Então, se você escolheu esse caminho, se você está assistindo todas essas aulas desse curso e lutando, eu tenho certeza que você vai ter vários problemas na sua vida, você vai ter vários percalços aí, mas eu tenho certeza que você vai conseguir resolver de uma forma bem melhor do que se você não estivesse estudando, né? Então essa era a palavra que eu queria deixar para vocês antes da nossa aula, porque será uma aula complicada, né? É uma aula que a gente começa o estudo sobre resistores, sobre circuito, né? A gente já tinha visto sobre corrente elétrica. Vamos entrar agora nos circuitos que geram uma certa tensão, trocadilho aí, né? Em muitas pessoas, porque realmente é uma matéria complicada, mas a gente vai vencer isso da mesma forma que a gente venceu a análise combinatória na insistência, né? Vamos fazer exemplos, 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 exemplos. Primeiro nós vamos passar a matéria inteira, depois nós vamos cansar de tanto fazer exemplo, até você falar assim, pô, disse aqui é igualzinho aquele outro que você fez. Tá, então se é igualzinho, faz e passa para o próximo, né? Então se você já está cansado dele, então faz e passa para o próximo, que essa é a intenção, é você cansar de ver os exemplos, ver eu repetindo a mesma coisa, falou, pô, de novo isso aí, mas isso aí eu já aprendi, então beleza, então faz aqui e nem precisa assistir avança o vídeo, só resolve e manda ver. Beleza, gente? Então, vamos então agora para a nossa aula de resistores. Vamos lá. Olha só, pessoal, resistores. Eu trouxe aí essa imagem aí para vocês, né? Isso aí é um circuito, né, eletrônico e nós temos resistores no nosso dia o dia inteiro, né? Desde o seu aparelho celular, no seu computador, na sua lâmpada, na lâmpada, no chuveiro, no ferro elétrico. Resistores estão presentes o dia inteiro em todos os aparelhos elétricos e eletrônicos que a gente tem no nosso dia a dia. E eles têm diversas funções, mas nós vamos começar trabalhando com os resistores, principalmente com uma função que é bem clara para você no seu banho. Quando você liga um chuveiro e ele está ligado mesmo, está na água fria, ele esquenta a água através do efeito térmico ou efeito Joule. O que é o efeito térmico ou efeito Joule? Toda aquela corrente elétrica que passa ali pelo resistor, daqui a pouco a gente vai ver o que é o resistor, mas ela vai passando ali, os elétrons vão ali chocando com os materiais, com os átomos ali do fio, e esse choque vai gerando um aumento de temperatura, porque a gente sabe que quando um material aumenta a sua vibração, ele está aumentando a sua temperatura, porque temperatura é o grau de agitação das partículas. Então, o efeito térmico ou o efeito Joule ele vai determinar isso justamente para a gente. Através dessa corrente elétrica que passa, essa corrente elétrica vai gerar um aumento de temperatura, porque ela vai fornecer uma energia. Beleza, vamos lá, você já entendeu o que é o efeito térmico ou o efeito Joule. É só lembrar do seu chuveiro, você liga ali e ele esquenta, né? Beleza. Os resistores são os materiais, por exemplo, o resistor de um chuveiro elétrico. O que é um resistor de um chuveiro elétrico? Ele nada mais é do que um fio enrolado. Então esse fio
por ele ter um comprimento muito grande, ele é enroladinho, que aí vai dando para ter um comprimento maior. Ele vai passando ali uma corrente elétrica, então como ele é um comprimento muito grande, né? O átomo, o elétron, ele vai tendo todo aquele caminho. Enquanto ele está percorrendo ali, ele está sofrendo atrito ali, vai estar batendo nos átomos, e aí ele vai gerando então esse aumento de temperatura. Tá? Então os resistores são materiais, são elementos no nosso circuito que vão gerar aí essa resistência do átomo passar. Por exemplo, do elétron passar. Aqui você tem um resistor. Na hora que o elétron ele vai passando aqui, ele vai se chocando com os átomos aqui, e aí esse choque vai gerar ali nosso efeito térmico, o efeito Joule, tá bom? Mas lógico, os resistores eles têm outras funções além do efeito Joule e efeito térmico, mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse efeito que vai ficar bem claro para você. É uma coisa que você consegue ver facilmente, né? Então os resistores são materiais, tá bom? São materiais por onde vai passando ali, por onde vai passar a corrente elétrica. Resistência elétrica e lei de Ohm. Ohm verificou experimentalmente que, mantida a temperatura constante, o quociente da DDP aplicada pela respectiva intensidade de corrente elétrica resultava em uma constante característica do resistor. E aí, essa constante é a nossa resistência elétrica. A resistência elétrica vai ser a diferença de potencial dividida pela corrente, ou a gente vai utilizar muito quem vê, ri, que é essa nossa formulazinha que a gente vai utilizar bastante. Quem vê, ri. Então, a tensão é igual à resistência, que é uma propriedade do material, que se for a temperatura constante, ela vai ser sempre a mesma, vai ser vezes a corrente, né? Então, a gente vai considerar que a resistência do material numa temperatura constante vai ser sempre a mesma. Então esses resistores em que numa mesma temperatura ela permanece sempre ao mesmo valor de resistência, a gente chama de resistores ômicos, e eles obedecem essa lei aqui, que a tensão é igual a resistência vezes a corrente, beleza? Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Um resistor de resistência elétrica 50 ohms sob a DDP de 60 volts. Calcule a intensidade da corrente elétrica que eu atravesso. Olha, eu sei que tensão é igual a resistência vezes a corrente. Aí, esse exercício é muito simples. É muito simples, mas cai assim também, tá? Não acha que é só exercício difícil que cai o simples. Aí, pelo amor de Deus, o simples a gente tem que acertar. O difícil, nosso concorrente talvez vai errar também. Então, se às vezes a gente errar o exercício impossível, aquele exercício na nossa prova. A nossa prova não é do ITA, mas às vezes na nossa prova tem uma questão do nível do ITA. Então, poxa, se tem uma questão do nível do ITA na nossa prova, eu posso errar, porque meu concorrente provavelmente vai errar também. Eu não posso errar a questão fácil, a questão média, a questão difícil. A questão impossível eu posso errar. Eu tenho uma sobra aí. As provas elas não são, você não tem que acertar 100% da prova. Então, aprenda isso. Tá? Eu não tenho que acertar 100% da prova. Eu tenho que acertar ali uns 90%. Se você acertar 90%, provavelmente você vai passar. Né? Então, não tem que acertar 100%. Então, beleza. Mas a gente vai lutar para que você acerte 100%. A gente teve vários alunos aí que fecharam prova de matemática, prova de física. Isso acontece. Mas eu tenho que ter humildade. Eu tenho que ter humildade de saber, olha, eu preciso de tanto. Então, se eu chegar numa prova que tiver uma questão muito difícil, que eu considerar muito difícil, eu deixo ela para depois. Talvez eu volte. Depois que eu terminar de fazer todas as fáceis, as médias e as difíceis, eu tento fazer impossível no final. Né? Então, aqui a tensão é 60, a resistência é 50, eu vou achar a corrente. Né? Gente, eu vou começar a falar muito sobre prova, né, nesse momento. Então, aqui a corrente vai ser o 60 dividido pelo 50, cortou o zero com o zero. A corrente vai ser 6 dividido por 5, que dá 1,2 unidade de corrente ampere. Gente, olha só que legal. Esse símbolozinho, essa ferradurazinha aqui, é a unidade de resistência. E olha a homenagem para quem foi. Foi para o cara que falou sobre a lei de Ohm, que é o Ohm. Então, esse símbolozinho aqui representa ohm. Então, isso aqui foi 50 ohms, que foi a resistência, a unidade de resistência é ohm. Então, um resistor de 50 ohms, então a resistência é 50, numa DDP de 60 volts, calcula a intensidade da corrente. Então, eu tinha a tensão, eu tinha a resistência, eu vou achar aqui a corrente, considerando que esse resistor é um resistor ôhmico que estabelece, que segue essa lei, né? Quem vê, ri. Beleza? Vamos seguindo.
Aplica-se uma DDP nos terminais de um resistor e mede a intensidade da corrente elétrica que o atravessa. Repete-se a operação para DDPs diferentes e constrói o gráfico abaixo, obtendo a curva característica do resistor. Determine o valor da resistência elétrica desse resistor. Olha, gente, primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, isso aqui é um gráfico de tensão por corrente. Reparem que esse gráfico é uma reta, e essa reta é uma reta que vem aqui no 0 e 0. Quando isso acontecer, for uma reta que passa aqui pelo 0 e 0, a gente pode entender que eu posso utilizar a lei de Ohm, que esse aqui é um resistor ôhmico. Que se esse resistor fosse uma curva, aí eu não poderia falar isso. Ou mesmo que fosse uma reta, mas que não passasse aqui no 0 e 0, eu teria que tomar cuidado que eu não poderia usar diretamente isso aqui. Tá bom? Então, na prova, geralmente é isso aqui. Já teve uma questão do Enem, por exemplo, uma vez, que caiu um resistor que não era ôhmico. E aí a gente tinha que ter um pouquinho de maldade, tá? Mas depois a gente faz essa questão. Então, olha só, por enquanto a gente vai trabalhar com os resistores ôhmicos, tá? Depois, mais para frente, eu vou aprofundar e mostro essa questão para vocês e falo, olha, quando não for, você faz assim, né? Então, esse resistor é um resistor ôhmico, ou seja, que a gente pode falar que quem vê, ri. Se você pegar qualquer um desses 3 pontos aqui, ó, que o exercício deu, qualquer um dos 3, eu vou fazer com um, depois você faz com o outro, você vai ter o valor da resistência aqui, ó. Se eu pegar que a corrente é 0,2 e a tensão é 4, ou seja, 4 é igual a resistência vezes 0,2. A resistência vai ser 4 dividido por 0,2. A resistência 4 dividido por 0,2. Isso aqui vai dar 20 ohms. Essa é a resposta aqui. Se eu pegar outro ponto, ó, tenta pegar agora, faz você usando aqui, ó, 0,4 de corrente, vai dar 8 de tensão. Então, V é igual a R vezes I. O V deu 8, a resistência eu não sei, a corrente é 0,4 agora. Então, a resistência vai ser 8 dividido por 0,4. Isso aqui dá 20 ohms também. Então, a resistência também deu 20. Se você quiser tentar com esse ponto aqui agora, vai dar a mesma coisa. Então, qualquer ponto que você pegar aqui, vai dar a resistência 20, porque em todos os pontos aqui, a resistência 20 vai passando ali. Olha, uma coisa interessante é que você entenda que se a temperatura for a mesma, por que eu estou falando isso? Porque a resistência ela muda conforme a temperatura. Então, o que acontece? Se a temperatura for a mesma, não importa se você muda a tensão, muda a corrente. A resistência é uma propriedade do material. Daqui a pouco, mais para frente, a gente vai até aprender da onde que a gente consegue achar o valor da resistência através das características do material. A resistência é aquele fiozinho que fica enrolado lá dentro do seu chuveiro e que você consegue, que é a resistência do seu chuveiro, que vai esquentar o seu chuveiro, a água do seu chuveiro, ela depende do material, depende do comprimento dele, da área dele, do que ele é feito. E aí a gente vai falar sobre isso. Ou seja, não depende da tensão e da corrente. Veja aqui que a gente mudou os valores de tensão e corrente e a resistência sempre permaneceu 20. Né? A resistência que ela foi sempre constante. No caso aqui, se você reparar, V e I é uma função de V por I, o R foi a constante. Né? No caso aqui, isso aqui foi uma função do primeiro grau e o R foi o coeficiente angular. Né? Então, o R aqui foi o coeficiente angular dessa função do primeiro grau. Lei de Joule. Bom, você já tinha aprendido que potência era V vezes I. A gente aprendeu agora que V é igual a R vezes I. Nós vamos dar uma arrumada nessa fórmula de potência aqui. Eu vou jogar aqui no lugar do V, eu vou jogar V no R vezes I. Então, a potência é V vezes I, o V é R vezes I. Então, a potência, e ainda tem o outro I, né? O RI é o V, que ele vale RI, e ainda tem esse outro I. Então, a potência ficou RI ao quadrado, ou seja, mais uma formulazinha para você usar de potência. Outra fórmula que você pode fazer aqui de potência. Potência é V vezes I. Olha só, gente. O I ele é a tensão dividido pela resistência. Então, aqui, V vezes I. Quem é I? V ao quadrado sobre R. Então, a potência... Aliás, gente, desculpa. É V sobre R, né? Eu já estou falando a resposta. O I, ele é V sobre R. Então, ficou V vezes I. O I é V
sobre R, então V ao quadrado sobre R. Então essa aqui é a outra de potência. Então o que a gente está sabendo aqui? O negócio é o seguinte, a lei de Joule vai falar para a gente o seguinte, olha, toda a energia que você consome ali no chuveiro, toda aquela corrente elétrica que passa ali, ela vai gerar uma energia que vai ser transformada em calor, né? E como que eu faço para calcular essa energia? Essa energia, ela é a potência, que é a energia por tempo, vai ser a resistência vezes a corrente ao quadrado, né? Ou ela pode ser potência igual a V ao quadrado sobre R. Olha só, nós temos então 3 fórmulas para potência, são essas 3, e a gente tem que V igual a RI. É basicamente isso, com essas 4 fórmulas que a gente vai trabalhar. Edi, para que tem 3 fórmulas de potência se com essas duas aqui, ó, eu consigo resolver tudo? Sim, com essas duas aqui você consegue resolver todos os exercícios de conta. Só que exercícios teóricos, essas outras 2 fórmulas aqui vão salvar muito a gente. Mas eu vou mostrar isso para vocês. Anota essas 4 fórmulas, né? Essa V igual a RI e as 3 de potência juntas, que dependendo do exercício a gente vai usar cada uma dessas aqui de potência, tá bom? Mais para frente eu vou falar com você. Vamos lá. Um resistor de resistência elétrica 20 ohms é percorrido por uma corrente elétrica de 3 amperes. Determine, letra a potência consumida pelo resistor. Olha, eu tenho 3 fórmulas de potência. V vezes I, RI ao quadrado e V ao quadrado sobre R. Só para a gente já ver a importância de você saber as 3, aqui para facilitar minha vida, eu vou utilizar a fórmula de potência que tem as coisas que eu tenho aqui, que é resistência e corrente. Qual é a fórmula que tem resistência e corrente? Essa aqui. Potência é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. Então, a potência seria a resistência, que seria 20, vezes a corrente, que é 3 ao quadrado. Então, a potência aqui ficou 20 vezes 9. A potência deu 180, unidade de potência, você sabe bem que é watts. Beleza, fechamos aqui. Letra B, a energia consumida no intervalo de 20 segundos. Energia é potência vezes tempo, porque potência é energia por tempo, joga o T multiplicando. Energia é potência vezes tempo, a gente já sabia disso, né? Energia é potência vezes tempo. Como a potência está em watts e o tempo está em segundos, watts é joule por segundo, né? Então, a potência é 180, que é watts, joules por segundo, vezes 20 segundos. Então, se eu entrei todo o sistema internacional, isso aqui vai sair em sistema internacional. Qual que é a unidade de energia do sistema internacional? Joules, né? Então, 180 vezes 20, eu faço 18 vezes 2 é 36, e acrescento os 2 zeros, deu 3.600, tá? Então, uma das necessidades, uma das vantagens de você usar as 3 fórmulas de potência é que, dependendo da informação que você tem, você vê qual das 3 fórmulas é mais interessante de você usar no exercício, beleza? Então, aqui eu fiz a potência, e a gente sabe que potência, que energia é potência vezes tempo, beleza? Vamos seguindo. Nós estamos com 18 minutos da tempo. Bom, esse exercício aqui é um exercício muito legal, muito interessante, que eu fico sempre esperando ele cair numa prova. Todo ano eu resolvo ele aqui, qualquer que seja a turma que eu estou dando aula, se é turma de aeronáutica, se é turma de exército, se é turma de Enem, se é turma dos vestibulares mais tradicionais, como UFO, Unicamp, não importa qual é a aula. Essa questão aqui é uma questão que, sim, ela é muito legal, porque ela envolve tanto a matéria de circuito quanto a matéria de calorimetria. Então, essa questão aqui, ela é muito bacana. E vamos lá, vamos ler a questão e vamos comentar ela depois. Em 0,5 kg de água contida em um recipiente, mergulha-se durante 7 minutos. Então, ele me deu aqui, eu já vou anotando as informações. 0,5 kg, me deu um tempo de 7 minutos. Um resistor de resistência elétrica, resistência 2 ohms. Se o resistor é percorrido por uma corrente de 5 amperes,
Calcule a elevação de temperatura da água, supondo que não haja mudança de estado, ou seja, foi apenas calor sensível, não teve calor latente. O calor específico da água, 1 caloria por grama por grau Celsius, e me deu que 1 caloria vale 4,2 joules. Eu não vou nem falar igual, eu vou já fazer assim, porque eu sei que a gente vai fazer uma regra de 3, né? Então tá, o que eu tenho que entender? Peraí, se eu quero saber a variação de temperatura, eu sei que a fórmula é o que macete, cara. Calor é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Eu tenho a massa, que é 0,5 kg, por mais que ela não esteja na unidade certa, porque o calor específico aqui é 1 caloria por grama por grau Celsius, eu tenho o calor específico. A massa aqui do calor específico está em gramas, então a nossa massa aqui, que é 0,5 quilos, tem que estar em grama, e de quilo para grama a gente multiplica por 1000, né? Então são 500 gramas, meio quilo é 500 gramas. Então eu já tenho a massa, eu já tenho o calor específico. Para eu conseguir a variação de temperatura, eu preciso do calor. Então eu tenho que achar o calor. E o calor, o que é calor, gente? Calor é energia térmica em trânsito que vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, quando há diferença de temperatura entre eles, até atingir o equilíbrio térmico. É isso que você tem que saber de calor. Tem que saber também que nenhum corpo contém nem acumula calor. O que passa de um corpo para outro na temperatura é calor, né? Então foi isso que a gente falou na teoria de calor. Beleza. Então calor é energia. Então essa água ela esquentou porque ela recebeu energia. E energia é potência vezes tempo. Eu tenho tempo, foi um tempo de 7 minutos, que esse tempo na verdade não está no jeito, né? É 7 vezes 60, é 420 segundos, né? Então, beleza. Energia é potência vezes tempo. Eu tenho tempo, mas não tenho a potência. E aí, potência, a gente sabe que potência em resistores, se eu tenho aqui a resistência 2 ohms e a corrente aqui, eu vou usar que potência é RI ao quadrado. Então, a potência, a resistência é 2, vezes a corrente que é 5, então fica 5 ao quadrado, a potência fica 2 vezes 5 ao quadrado, ou seja, 2 vezes 25, que fica 50 watts, ou seja, 50 joules por segundo. Então, a energia aqui foi uma energia de 50, que é a potência, vezes o tempo, que foi 420. A energia aqui, 42 vezes 5 dá 10, vai 1, dá 20, com 1 que subiu, 210. E eu acrescento os 2 zeros que tinham. Essa energia foi de 21.000. Como eu entrei com a potência em watts, que é joule por segundo, e o tempo em segundo, então joule por segundo vezes segundo, sobrou apenas joule. Então a energia foi de 21.000 joules. Aí, desesperado, já vem aqui e coloca calor. Já sei então calor é energia, então calor é igual a 21.000. Beleza, é 21.000? O calor é 21.000. Só que é 21.000 joules. E o calor específico, ele é o cara que manda. Se o calor específico aqui está em caloria por grama por grau Celsius, eu tenho que entrar com a energia em caloria. Da mesma forma que eu troquei a massa de quilograma para grama, porque o calor específico estava ali em caloria por grama por grau Celsius, eu tenho que colocar a energia em caloria. E o exercício falou para a gente que uma caloria é 4,2 joules. Se eu tenho 21.000 joules, vai ser X calorias. Então, 4,2x é igual a 21.000. O X vai ser 21.000 dividido por 4,2, que dá 5.000 calorias. Então, o calor é 5.000 calorias. A massa a gente viu que foi 500. Calor específico 1 vezes a variação de temperatura. Então, 5.000 é igual a 500 vezes 1 é 500. A variação de temperatura vai ser os 5.000 dividido pelo 500. Cortou 0 com 0, 0 com 0. Ficou 50 por 5, que dá 10 graus Celsius. Essa é a nossa questão, gente. Muito interessante essa questão, tá? Eles podem
fazer ela de algumas outras formas, dar uma outra informação, mas a ideia é sempre essa. O calor é o mc∆T, a energia é potência vezes tempo, então, e a potência tem aqueles valores lá, aquelas fórmulas lá, P igual a V vezes I, P igual a RI ao quadrado, ou P igual a V ao quadrado sobre R, e aí você vai ver qual das três fórmulas de potência você vai utilizar. Nesse exercício aqui foi essa. Você tem que energia é isso, e no caso a energia é igual ao calor, né? A energia foi toda convertida em calor. Acabou o exercício aqui, beleza? Questãozinha muito da hora essa aqui. Vamos lá para a próxima, que também é muito legal. É mais difícil do que essa, mas é uma questão também que pode muito cair na sua prova. Vamos lá. Uma torneira fornece 2 litros por minuto, ou seja, ela fornece 2 litros a cada 1 minuto. A temperatura de água, a temperatura é de 40 graus Celsius. A torneira elétrica fornece 2 litros de água a temperatura de 40 graus Celsius, sendo que a temperatura da entrada da água é de 20. Então, a água entra aqui a 20 graus Celsius e ela sai a 40 graus Celsius. Ou seja, teve uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Beleza, legal. Então tá, já entendi. A resistência elétrica da torneira vale 28, então a resistência vale 28 ohms. Calcule a intensidade da corrente elétrica através do resistor da torneira. Ele quer saber a corrente elétrica. Então aqui ele não me deu a corrente. A gente sabe que potência é igual a RI ao quadrado, né? Essa é a potência, beleza. Então, gente, aqui passam 2 litros a cada minuto, né? 2 litros a cada minuto, beleza. Ou seja, 2 litros em 60 segundos. Em 1 segundo, porque a gente vai fazer aqui tudo em 1 segundo, porque a potência é joules por segundo, que é watts, vai ser quantos litros? Então, 60x é igual a 2, o x vai ser 2 dividido por 60, o x vai ser 1 sobre 30 litros em um tempo de 1 segundo. Beleza? Então, é importante isso, a gente vai fazer num tempo de 1 segundo. Tá? Eu vou determinar o exercício. Fazer esse tipo de exercício é sempre que tem uma corrente de água, né? Passando, você faz de acordo com o tempo de 1 segundo. A densidade da água é 1 kg por litro. Então, se eu tenho 1 kg para cada 1 litro, se eu tenho aqui 30 avos de litro, eu vou ter x de quilos, porque a gente trabalha com massa e não com volume, né? Então, o x vai ser 1 sobre 30 quilos. A gente sabe que Q é igual a mc∆T. Então, essa água, ou seja, esse valor de 1 sobre 30 quilos de água, que eu vou dar uma arrumada, que isso aqui vai ser 1000 sobre 30 gramas, que dá 100 sobre 3 gramas. Essa massa de água eu vou deixar assim, como não dá exato, eu deixo assim. Essa massa de água, na hora que ela passa em 1 segundo, essa é a massa de 1 segundo, a temperatura aumenta de 20 graus Celsius. Então, esse calor, que é a energia, é a massa, 100 dividido por 3, vezes o calor específico da água, que é 1, vezes a variação de temperatura, que foi 20. Então, o calor foi de 2000 sobre 3, o que? Calorias, né? Calorias. E aí, esse calor, uma caloria é igual a 4,2 joules. Para ir de caloria para joule, eu vou multiplicar por 4,2. Então, o 2000 vezes 4,2 dividido por 3 dá 2.800 joules. Então, esse calor, ele é a energia, né? A energia que foi gasta, 2.800 joules. E a gente sabe que potência é energia por tempo. Então, foi 2.800 joules em um tempo de 1 segundo. A gente trabalhou o tempo todo com um tempo de 1 segundo. Então, potência, que é 2.800, sobre o tempo de 1 segundo. Então, essa foi a potência, 2.800. A resistência valia 28, é igual ao I ao quadrado. 2.800 dividido por 28 dá 100.
é igual ao I ao quadrado. O I vai ser raiz de 100, que é 10 amperes. Então, nós fizemos essa conta toda aqui para achar o calor ia ser a energia, e com essa energia eu fazia a potência, tá? Então, de novo, eu tinha o calor era energia, e aí achava energia, aí a potência é energia por tempo, e aí a gente fez ali o que faltava, que no caso era a corrente. Mas tudo porque eu defini, uma coisa importante desse exercício, uma das coisas mais importantes, era definir esse tempo de 1 segundo. Então eu vi qual que era o volume que passava a cada 1 segundo, foi um volume de 1 sobre 30 litros, aí eu converti ele para quilos, e por aí foi, a gente fez tudo. Mas essa definição aqui que a gente pegou aqui de 1 segundo, considerar um tempo de 1 segundo, e se eu quisesse fazer um tempo de 60 segundos, poderia. E aí no final aqui, ó, você ia achar uma energia, e aí o tempo aqui não seria 1, seria 60. A energia aqui seria 60 vezes maior. Mas eu já defini o tempo de 1 segundo ali em cima, trabalhei tudo qual que seria a energia em 1 segundo, que aí eu teria a massa em 1 segundo, eu teria a energia em 1 segundo, aí eu tive a potência em 1 segundo. Então a potência é a energia aqui em 1 segundo. Beleza? Mas se você quisesse trabalhar com 60 segundos, daria também. Tá? Então, beleza. Vamos para encerrar a aula, né? Vamos encerrar a aula, depois a gente volta. Eu só fiz dessa forma, gente, só para explicar isso. Se você fizer com os 60 segundos ali, os 2 litros, que vai virar 2 quilos, fizer tudo, vai dar certo do mesmo jeito. E eu acho que vai ser até um pouco mais fácil. Só que eu fiz desse jeito já para preparar você para outros tipos de exercícios, quando ele já dá assim 2 litros por segundo. Aí se ele falou 2 litros por segundo, você usa o tempo de 1 segundo, tá? É sempre assim, eu uso o tempo que ele está te dando, né? Quando ele fala 2 litros por minuto, ele está te dando ali o tempo de 1 minuto. Então, 2 litros a cada 1 minuto. Beleza? Pode sempre usar esse tempo que ele te deu aí. Beleza, gente? Até a próxima aula, a gente volta para fazer mais.